Aqui, meu áudio novamente, gente. Vamos lá, começar desde o início. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença aí das pessoas que começam a chegar aqui à nossa live. Boa tarde, agora 5h09 desta segunda-feira. Estamos aqui para mais um debate aqui do PSTU, promovido pelo PSTU de São José dos Campos. Hoje o nosso tema é sobre educação, e como não podia deixar de ser, vamos ter que falar dos enfoques, né, dos efeitos da pandemia sobre o setor da educação, que, na verdade, vieram aqui escancarar os problemas educacionais que existem em nosso país. Para fazer esse debate, nós estamos aqui com o companheiro Ernesto Gradella, que é professor, ex-deputado federal e militante do PSTU, e com a estudante Larissa Comodaro, que é militante também do PSTU e do coletivo Rebeldia. Antes de passar para que cada um deles possa fazer uma saudação a todos, eu gostaria de lembrar que essa nossa live, ela vai estar depois disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. E também ao longo aqui do nosso debate, eu peço que todos possam curtir, compartilhar, comentar, fazer perguntas, que a gente vai tentar aí responder ao longo desse nosso bate-papo de hoje à tarde, ok? Então, Gradella, se você puder fazer uma saudação aí ao pessoal que começa a nos acompanhar aqui nessa tarde de segunda-feira, e depois, em seguida, a Larissa também fazer uma saudação aí aos internautas, pode ser? Sim. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui nos acompanhando. Aos professores, aos colegas da rede estadual que passaram todo esse dia em lives com o secretário de Educação e técnicos da Secretaria de Educação, e aos estudantes também que estão aí. Eu acho que é muito importante a gente ter esse debate, né, com a presença da Larissa, para que a gente possa refletir os vários sentimentos que estão ligados a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Larissa, eu peço que você também faça uma saudação aí aos nossos internautas aqui que começam a nos acompanhar. Olá a todos. Na verdade, gostaria de começar dizendo que é uma honra estar fazendo essa live com o companheiro Gradella, um militante histórico do PSTU. É uma honra a gente promover esse debate em conjunto, muito importante. Saúdo também a todos os companheiros que estão assistindo essa live. Eu acho que esse debate sobre educação, ele tem que ser promovido em todos os âmbitos possíveis. A gente está vendo aí um projeto avançando de implementação arbitrária do EAD, e junto desse projeto, um grande projeto de privatização da educação, que é esse programa do governo, e vai ser muito importante a gente discutir mais sobre isso aqui. Então, muito obrigada e boa live para a gente. Isso, vamos estar acompanhando agora, começando. Eu lembro novamente, então, pessoal que já está entrando aí na nossa sala, compartilhe o link aqui, né, dessa live com os seus amigos, convide aí pelo Facebook, né, para trazer mais gente para esse debate, conhecer as opiniões, né, o programa, as propostas do PSTU aí sobre esse tema aí que tem a ver com o nosso dia a dia, né, com o de todo mundo, ok? Então, curtam, compartilhem, façam perguntas que a gente vai tentar acompanhar aqui ao longo de todo o debate e poder responder a todos, ok? Bom, vamos lá? Bom, eu acho que, como a gente começou ali falando, a pandemia, ela trouxe impactos, né, profundos no cotidiano de todos, de vários setores, sobre vários aspectos, segmentos da sociedade, né, isso no mundo todo. E na educação, que é o tema nosso de hoje, né, o impacto é brutal, né, porque levou aí à suspensão das aulas, né, já mais de 2 meses praticamente, e isso tem causado aí toda uma situação de angústia, de incerteza nos alunos, pais e professores, né. O Estado
não ainda de forma uniforme, mas vem apresentando o EAD, o ensino à distância, como uma saída para essa situação. Então, eu queria que você, para a gente começar, vocês falassem um pouco sobre essa realidade, né? Como é que está esses últimos meses aí? A gente vai poder desenvolver isso, que acho que ao longo da nossa conversa, mas se vocês pudessem começar me dando um panorama, digamos assim, de como está essa situação causada pela pandemia. Eu acho que pode começar com Gradella e logo em seguida a Larissa, por favor. Gente, são 500 mil de pessoas contaminadas, 30 mil mortos. E isso daí deixando à mostra uma desigualdade social tremenda no nosso país. Imaginem que 60 milhões de habitantes nossos, de chefes de família, estão pedindo o auxílio social de míseros R$600, não é nem um salário mínimo. Por quê? Porque essas pessoas não têm outra proteção social para se manter nesse período de pandemia. Então, o que aconteceu com essa pandemia foi deixar muito mais clara a situação de desigualdade social que nós vivemos aqui no nosso país. Somos um dos campeões da desigualdade social. Agora, outra desigualdade que apareceu foi a desigualdade educacional. Imaginem vocês, há 50 anos atrás, eu estava no ensino médio, no que seria o ensino médio hoje, há 50 anos atrás. O meu professor de matemática dava aula usando giz, lousa e apagador. Esse ano, eu estou na sala de aula, dando aula de matemática com giz, lousa e apagador. Quer dizer, são 50 anos e a escola, durante esse período, nunca recebeu qualquer investimento para se tornar uma escola mais moderna, uma escola que atendesse os estudantes, que desse uma melhor formação para os estudantes. Apesar que nas competências e habilidades colocada aí pelos currículos BNCC, currículo paulista, está lá colocado que o aluno teria que ter também acesso a esse tipo de conhecimento, mas não é dado de maneira nenhuma nas escolas. Gradella, eu vou pedir que você dê uma olhadinha no seu áudio, que deu uma desligada rapidinho aqui, se puder conferir aí, que o seu som... Isso, voltou, pode ir. Então, depois de 50 anos, que a escola ficou parada, sem investimentos, os últimos governos acabaram sucateando a escola, cortando verbas. Essa escola agora fala para os professores e para os alunos que eles têm o quê? Que tem um ensino de acordo com as novas tecnologias que estão colocadas. Então aí aparece Padlet, Google Classroom, Google Meet, Dragon e outros termos que o professor não trabalhava disso daí há 2 meses atrás e que agora é colocado como obrigatório ele fazer isso. Mas ele não tem só que se aprender a mexer com isso, ele tem que passar o conhecimento para os alunos, tem que dar as aulas, os alunos precisam aprender, serão avaliados e tudo isso conta como dia letivo. Só que o grande problema é que a desigualdade educacional mostra o seguinte: os alunos atendidos chegam a 20% do total. Então, nós estamos hoje, dentro da rede estadual, fazendo toda uma correria tremenda, não vamos atender nem metade dos alunos, porque eles não têm condição de entrar. Gradella, o seu áudio de novo, por favor, dá uma olhadinha. Resolvendo, o governo quer passar para a sociedade que nós estamos resolvendo as falhas educacionais que estão colocadas aí. Então, uma coisa, a desigualdade educacional aparece agora, mas o sucateamento da escola já estava colocado. Não é que a escola piorou agora, ficou mais difícil com essa situação da pandemia. Ao contrário, nós tínhamos todo um sistema público de educação totalmente sucateado.
E, portanto, quer dizer, essa situação de sucateamento anterior é o que é responsável pela crise que nós estamos vivendo hoje. Obrigada, Gradella. Larissa, eu acho que você também pode estar falando também um pouco sobre isso, né? Sobre a ótica e sobre a perspectiva dos estudantes, da juventude, como é que essa situação ela caiu aí, né, para vocês aí nesses últimos meses. Se você puder, abre o seu áudio, Larissa, e daí você pode falar, por favor. Bem lembrado. Bom, eu acho que é importante a gente começar pensando, né, que em 2017, com a reforma do ensino médio, já foi permitido que 40% da carga horária nas instituições ela fosse EAD. E isso já sucateou demais, porque bem como disse o Gradella, a gente há anos e anos e anos, dentro das escolas, ainda usamos das mesmas ferramentas que são as nossas tecnologias, que é o GIS e a lousa. E mesmo diante de todas essas discussões, a gente precisa refletir um pouco mais a fundo, que é o poço de desigualdade que a gente tem entre as escolas públicas e as escolas privadas do país. Então, quando a gente pensa o EAD para uma condição de estudantes da periferia, para uma condição de estudantes que já são pobres, que já estão numa realidade em que muitas vezes estudam e trabalham e têm uma rotina cansativa, vivem em residências superlotadas, a problematização é gigantesca. Os estudantes não têm estrutura, a maioria das vezes, a estatística ela mostra isso para a gente claramente, que os estudantes não têm, muitas vezes, nem acesso à internet, e já começa por aí, e muito menos o acesso a um espaço adequado de estudo, que é o principal. Então, quando se propõe o EAD, sem um projeto que é o que não se tem um programa de democratização, acesso às tecnologias, mas se tem uma implementação do EAD, é o que a gente vê na prática hoje, são as aulas dadas na TV, aulas muitas vezes pouco direcionadas, os estudantes já possuem muitas dificuldades, justamente porque a desigualdade é gigantesca, então as dificuldades elas são imensas, dentro das instituições a gente já não consegue atender essas necessidades, e quando a gente coloca estudantes para assistir aula numa TV, ou quando a gente implementa um EAD de forma completamente improvisada, que é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, e é o que está vindo também sendo implementado nas universidades públicas e no âmbito do ensino superior, a gente vê uma grande desigualdade de condições dos estudantes, né? Então, o EAD está aí para agravar a situação de desigualdade, o poço de desigualdade entre os estudantes que impossibilita as condições de acesso dos estudantes de ingressarem das escolas públicas nas universidades públicas do país, que já são muito elitistas, e essa é a caracterização que se faz. Então, eu acho que é fundamental a gente refletir e concluir disso tudo, que além da situação do EAD prejudicar profundamente a situação dos estudantes mais pobres, a população mais pobre, prejudica também os trabalhadores da educação, e é fundamental a gente ter isso em vista. Considerando que o trabalho, um dos exemplos que a gente coloca é a situação de Minas Gerais, que os professores das escolas privadas, os trabalhadores da educação das escolas privadas que trabalhavam 4 horas por dia, passaram a trabalhar 12 horas. E foi um aumento significativo, muito expressivo, e é o que vai acontecer, o aumento da exploração dos trabalhadores, não só um aumento da exploração dos trabalhadores, mas também um grande desafio posto aos estudantes. E eu acho que é importante a gente estar promovendo esse debate, também pensando em quais as lutas a gente pode construir a partir desse cenário. Mas eu acho que é isso. Eu queria, pegando um pouco do que vocês já entraram, acho que dá para a gente, inclusive, ressaltar alguns pontos do que vocês já apontaram, até porque isso, acho que é o Gradella que falou aí agora há pouco, né? Anos de sucateamento, e que a pandemia ela vem escancarar, ela vem agravar essa situação. Mas eu acho que quando se fala de desigualdade,
inclusive num país como o Brasil, você não tem como falar isso sem fazer um recorte de raça também, né? Um recorte de classe e um recorte de raça. No Rio de Janeiro, que a Larissa acabou de citar, a gente tem, por exemplo, né, a situação das crianças que estão nas escolas e são obrigadas a cair no chão para se proteger, né, de tiroteios, né, e de balas achadas, né, não são balas perdidas, como a gente costuma falar. Então, essa questão da raça também, isso e de classe, permeia toda esse drama, digamos assim, essa desigualdade que a gente vive hoje. Eu queria que vocês opinassem se tem razão, se é por aí essa discussão nesse sentido também. Pode ser você, Larissa, mesmo, aí vamos voltar agora. Você fala primeiro e o Gradella fala em seguida. Perfeito. Bom, eu acho que quando a gente começa esse debate de raça e classe, esse recorte de opressões que a gente vive hoje, a gente tem que entender que, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, o grupo de risco, o fator de risco, ser negro, ser LGBT, ser mulher na sociedade é um fator de risco que está matando as pessoas na pandemia. É fato, a gente faz a análise dos dados, a gente percebe que as pessoas que estão morrendo, em maioria são mulheres, são trabalhadoras, são pobres, são LGBTs, e a população mais precarizada é que está sendo mais atingida, por estarem nas residências mais... com condições sanitárias mais improváveis, com condições mais complicadas, e diante desse cenário, a gente reflete o que aconteceu recentemente, que explodiu manifestações nos Estados Unidos e que tende também a explodir grandes lutas ao redor do mundo, que já tem se ganhado apoio em todo o mundo, que foi o assassinato de um negro, o George Floyd, morto por um policial, mais um negro morto por um policial à luz do dia, diante das câmeras, com a polícia reprimindo veementemente toda a população que tentava ali se solidarizar e defendê-lo. E aí é o que nos traz a reflexão, né? Quando ele morre, as últimas palavras que ele suspira: eu não consigo respirar. E a realidade da população, da classe trabalhadora, nesse momento de pandemia é exatamente essa. Se a gente ou a gente está morrendo pela falta de respiradores nos hospitais, porque não conseguimos respirar, porque o nosso acesso aos hospitais é limitado, enquanto sobram leitos privados no mundo, os hospitais públicos são escassos, então a população está morrendo pela falta de ar, por uma irresponsabilidade dos governos, e quando não se morre pela falta de ar, se morre pela repressão e a violência do Estado. E é uma reflexão que se levanta pela necessidade de se evidenciar que é um fato: o capitalismo mata negros, o capitalismo mata LGBTs, o capitalismo mata a nossa população mais pobre. E dada essa situação, pensar diante desse cenário todo, na implementação, diante dessa desigualdade tremenda, onde as pessoas não têm acesso à internet, onde a população não tem acesso às tecnologias, se pensar em implementar a educação à distância, é aprofundar essa desigualdade, é sucatear uma educação que a gente já tem ainda muito sucateada no país. Então, se fica evidente, diante dessa situação que a gente vive, que a população mais rica, que são o conjunto aí, o total de 6 famílias no planeta, não conseguem garantir o mínimo para a gente, que é a nossa sobrevivência, fica aí a necessidade da gente se organizar, que a população mais pobre, a população negra, os LGBTs, as mulheres, a gente se organize em conjunto, porque só a nossa organização determina os rumos e realmente constrói a educação que a gente precisa no país. Eu acho que a Larissa pegou bem um tema, né, do que está ocorrendo hoje, e nós temos que lembrar que nós temos uma mesma polícia com 2 comportamentos sempre, né? Uma polícia que, ao abordar a população pobre, negra, a população carente, trata de uma maneira totalmente brutal.
Então, nós tivemos aí um estudante, né, que estava dentro de casa, não estava na rua, não estava fazendo nada e foi assassinado pela polícia, o João Pedro, que seria nosso aluno aqui do ensino médio se morasse aqui na nossa região. Além disso, nós temos, e essa mesma polícia mostra o seguinte, quando ela vai atender pessoas da classe alta, como nós pudemos ver um exemplo ontem de atendimento do empresário embriagado, aí o comportamento dela é totalmente civilizado. Então vale um comportamento para uma classe e não vale para outra. E nós temos isso aí, quer dizer, o assassinato em massa da população negra, que é praticada nesse país a cada momento. Não é só no nosso país, nós sabemos como que está ocorrendo também em outros países aí do mundo. Agora, eu queria ressaltar um ponto da desigualdade, que é o seguinte, a tal merenda escolar, na verdade, não é uma merenda, ela é uma refeição que faz parte das necessidades nutricionais de pelo menos 800 mil alunos da nossa rede. Então, quando se fala também nesse ensino à distância, nós estamos cortando uma boa parte desses estudantes de uma alimentação que é básica para ele naquele dia. E o governo não se responsabiliza por isso. Então, nós estamos vendo que a ajuda que foi dada, inclusive, foram para alguns alunos que foi oferecida uma bolsa nutricional. Para a grande maioria, eles não receberam. E se nós pensarmos uma família que tem vários filhos na escola, o quanto vai significar, está significando, de dificuldades adicionais o fato de de não ter mais essa refeição na escola. Além disso, nós estamos vendo na televisão vários exemplos de como os alunos devem se comportar nesse período de pandemia, de isolamento social. Só que o seguinte, né? São casas onde os pais têm estrutura, os estudantes têm estrutura, e é possível, sim, ali haver um certo tipo de atividade educacional. Mas não é essa a média do nosso país. Não é isso que acontece na maioria dos lares brasileiros. São várias pessoas sem computador, sem um celular de qualidade que permita acessar e sem condições de acompanhar isso que está colocado aí. Então, mais uma vez, quer dizer, a gente vê o quê? Para a população mais pobre, para a população negra, tudo. Nós estamos tendo um ensino que no final do ano, apesar deles não terem conseguido acessar nada, vai ser dado uma recuperação e todo mundo será promovido. Os que tiveram um pouco, e a desigualdade está colocada, porque a aprovação, as notas dadas artificialmente, não resolvem o problema desses alunos. Então, hoje nós passamos a tarde toda com o secretário de Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares, né, falando, dizendo, mas em nenhum momento ele se aprofunda o quê? Na crise que estava a escola pública, em nenhum momento ele fala disso daí, nem quando fala das dificuldades dos alunos, ele cita, nós sabemos que alguns alunos não entram. E pronto, o restante continua tudo igual. Ele não tem proposta para esses alunos. É o que acontece hoje aqui na rede estadual de São Paulo. Bom, gente, são vários assuntos aqui, já tem assim, bastante gente assistindo. O professor Oliveira, da Escola Estadual Maria Luísa Guimarães Medeiros, ele dá boa tarde aí a você, Gradela, a Larissa, a todos aqui, o pessoal da DIMAP está acompanhando, a Luísa Freire, ela também manda uma boa tarde aqui, né? O pessoal já está elogiando o debate, tem perguntas aqui sobre privatização, sobre o governo federal. Então, tem bastante temas aqui que eu acho que a gente pode entrar. Vamos pegar ainda sobre uma questão que o Gradela e a Larissa também já falaram, que eu acho que a gente pode pegar um pouco desse do governo, que é uma das perguntas, na verdade, mais de uma pergunta que já tem aqui no nosso, do pessoal que está acompanhando a nossa live, que é o seguinte, né, com o governo, né, com o ministro da Educação, que está aí na mira do STF, né, que desempenhou aquele papel que a gente viu na reunião ministerial aí da semana retrasada, alguns dias atrás, né?
é um ministro da Educação, assumidamente de ultradireita, que naquela reunião disse que odeia o termo os povos indígenas, né? Mas não é só os termos que ele odeia, né? E destila ódio nas redes sociais, enfim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, das políticas dos governos aí dos últimos anos, do último período. Temos aí a reforma do ensino médio. Vamos focar um pouquinho sobre isso, sobre essa política dos governos, a responsabilidade dos governos nessa situação, mas depois vou entrar num outro tema, que é o da privatização, que eu queria que vocês falassem numa outra pergunta aqui, que tem gente já fazendo também, mas se vocês puderem comentar então aí do nosso ministro da Educação, da política que a gente tem hoje, dos últimos governos, para também a gente contextualizar um pouco dessa situação, dos problemas que a gente enfrenta hoje. Acho que pode ser você, Gradella, continua com você e depois a gente volta para a Larissa, vamos ficar trocando assim. Olha, o nosso ministro da Educação, eu não me recordo na vida toda de ter visto uma pessoa tão incapaz, incompetente e mal preparado para esse cargo. Eu já vi ministros de educação de direita, os vários que passaram, né, no nosso país, mas esse ganha longe de todos os outros. A única análise que ele faz é que as escolas estão dominadas por professores ideológicos de esquerda que fazem dos alunos uma lavagem cerebral e, portanto, esse é o grande problema da universidade. Ele não discute a questão de falta de verbas que estão colocadas nas escolas, os problemas sociais que têm os alunos, o que esses alunos farão depois, quer dizer, como que nós faremos a pesquisa nas nossas universidades públicas, os investimentos que deveremos ter para isso. Para ele se resume apenas uma questão de que nós temos hoje um ensino ideológico de esquerda, que também não é verdade, infelizmente até, né? Porque senão poderia estar muito melhor essa educação para os estudantes. Então, é uma pessoa que esconde a sua incompetência, a falta de propostas para ter um ministério tão importante como esse, atrás dessa questão apenas ideológica colocada. Já vi ele falar 12 minutos numa entrevista, repetindo isso o tempo todo, e em nenhum momento discutir quais as verbas e qual o projeto que ele tem para a educação. Então, uma das pessoas que acho que hoje é o ministro mais nocivo que nós temos, aí depois do Guedes, né, aí dentro desse governo Bolsonaro, é o ministro da Educação, né? Seria necessário realmente que ele saísse, porque hoje ele é um atraso para a educação do país. Ele não consegue dar resposta para nenhum desses problemas que estão aí colocados. Larissa, você pode também... Perfeito. Áudio aí. Bom, o Weintraub, ele é a expressão do que querem os grandes empresários e banqueiros do país, né? E é esse serviço que ele quer implementar a nossa educação, e diante dos grandes atos que que foram vitoriosos, né? Que nós tivemos no ano passado, que as grandes mobilizações que construímos desde o mês de maio, os grandes atos da educação, eles foram tidos com uma resposta debochada do ministro da Educação, que desde o começo, desde que assume seu posto, já se colocava ali de uma forma debochada, né, que dizia que fazia conta com chocolatinhos e não expressava de fato um programa, não expressava de fato uma necessidade que a população precisava. Eu concordo muito com a fala do Gradella. Um dos piores ministros da educação que nós temos é o Weintraub. Ele tem uma política higienista dentro das instituições, uma política conservadora, que limita o papel da educação pública, que limita o nosso papel da produção científica, que quer entregar toda a nossa ciência para a mão das grandes empresas, que quer limitar a nossa produção, que quer tornar ainda mais elitistas as nossas universidades. E ele tem que cair, sim. O que os movimentos estudantis, o que nós do Rebeldia reivindicamos é o Fora Weintraub,
mas não pedimos o fora Weintraub. Sem o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro é fundamental, mas não o impeachment em si. É importante a gente levantar esse debate também, né? Porque o impeachment ele tem essa caracterização institucional, ela acontece de acordo com os interesses dos parlamentares e não necessariamente do interesse da mobilização dos trabalhadores. Então a gente tem que ir às ruas com cautela, obviamente, estamos diante de um cenário de pandemia, precisamos também nos proteger, mas a gente precisa se mobilizar, construir grandes lutas pelo fora Bolsonaro, pelo fora Mourão, para derrubar esse projeto que está posto no governo. E aí sim, também derrubar o Weintraub para construir alternativa de educação que nos interessa. Ainda sobre essa questão, gente, ao que nos levou a situação que a gente vive hoje, para além da pandemia, eu queria que vocês pudessem falar, porque também é isso, o Weintraub hoje é como vocês falaram, né, ele é o que foi monstro, digamos assim, que foi criado nessa situação, o que é pior hoje para o setor educacional do país. Mas a gente também vem de outros processos aí da educação, a reforma do ensino médio, a tal escola sem partido, enfim, projetos e ataques à educação que inclusive vem de antes, né? A reforma do ensino médio, a escola sem partido, já é uma luta que os estudantes, que os professores e trabalhadores da educação vêm fazendo já há algum tempo. Isso também, a gente sente isso hoje, quer dizer, a questão da reforma do ensino médio, mesmo o debate que se faz, toda essa discussão, esse falso discurso dele contra a ideologia, isso tudo faz parte do Escola Sem Partido, quer dizer, é tudo fruto de um projeto, né, que já vem de tempo e de outros governos. É verdade, Ana. Agora é o seu som, Ana. Isso, pode falar, Gradella, pode falar. Olha, Ana, é verdade. Assim como a saúde, a educação, no entender dos capitalistas, tem que ser uma mercadoria, né? E eles estão trabalhando pela privatização, em todo mundo está havendo processos de privatização da educação. Esse processo começa fazendo lobbies, né? Esses setores empresariais montam institutos de educação, Instituto Ayrton Senna, Instituto Todos pela Educação, Instituto Lema, uma série de institutos, e esses institutos fazem pressão para o governo para que parte das verbas do governo, parte da educação que é dada pelo governo, seja feita através dessas empresas que eles criam, dessas empresas educacionais. A maneira de fazer o lobby antes era conversando com os governos. Agora eles são mais espertos, né? Eles elegem parlamentares, elegem governantes que depois já vão discutir diretamente, fazer o debate nos meios aonde está discutindo as reformas da educação, estão cheios lá de pessoas ligadas a esses grupos educacionais. Vejam o seguinte, em 1917 foi aprovada a reforma do ensino médio no país. O ensino médio é tratado como um grande problema do país. Os estudantes que terminam o ensino médio no país, quando nós fazemos uma prova internacional, nós estamos ficando em último lugar. No que diz respeito à matemática, no que diz respeito à língua pátria, nós estamos ficando lá embaixo. E qual é a proposta que aparece para resolver o problema? O ensino à distância. 40% das matérias do ensino médio poderão ser dadas à distância. 100% das matérias do EJA, ensino de jovens e adultos, poderá ser dado à distância. Quer dizer, o ensino à distância, aí, que é o ensino para eles ganharem dinheiro, aparece como uma proposta de saída para o problema. É igualzinho quando a gente fala da cloroquina para tratar agora a Covid-19. Quer dizer, você quer dizer para as pessoas que tem um remédio. Então você inventa que a cloroquina resolve, apesar de todos os testes dizendo que não vai resolver. Então, o ensino à distância para o ensino médio é a cloroquina para resolver a crise do ensino médio. Quer dizer, não está resolvendo nada, não vai resolver nenhum dos problemas que estão colocados. Para o ensino superior, desde 2018, a maior parte
das vagas da iniciativa privada, das universidades privadas, é ensino à distância. Está colocado ali como algo, como saída. Por quê? É mais barato, você não precisa nem ter professores, você contrata uma equipe, dá as aulas depois e joga essas aulas no país todo. As mensalidades, com isso, eles conseguem lucrar muito mais, independente se esse ensino aí traz qualidade ou não. Fábrica, realmente uma linha de montagem de diplomas que se faz com esse ensino à distância. E é claro que essa daí é a perspectiva de privatização do ensino. Pensem bem agora, os meus colegas da rede estadual. Nós estamos forçados pela pandemia, começamos a implementar esse ensino à distância no ensino médio. Começamos agora a implementar, a fazer, a ver ferramentas, tudo. O que vai acontecer? Passada essa crise agora, o governo pode muito bem pegar todo o EJA, todos os nossos professores aí de educação de jovens e adultos, e no ano que vem falar, agora vai ser tudo à distância, estou aplicando aqui a reforma do ensino médio que está colocado. E nós vamos ter o quê? Desemprego de professores, mesmo que eles sabem que esses estudantes que vão se formar à distância, que vão conseguir fazer, vão ter um ensino de muito pior qualidade do que seriam as aulas presenciais. Mas com isso daí, eles vão dar dinheiro para os grupos educacionais que hoje já estão ali trabalhando no governo nesse processo de ensino à distância. Professores do ensino médio, nós também poderemos ser atingidos. 40% dos cursos podem ser à distância, não precisam ser dados nem por professores, basta que sejam pessoas de notório saber, e, portanto, quer dizer, a tendência desse processo de privatização é uma maior precarização do professor, uma maior precarização das relações de trabalho, uma desvalorização do trabalho docente e uma destruição da escola pública. Essa crise que nós estamos vendo na escola pública de sucateamento, com o ensino à distância, ela vai se tornar pior ainda, principalmente num país com as desigualdades sociais que nós temos. Larissa, eu gostaria também que você pudesse comentar sobre essa questão aí, esses outros projetos que já vêm aí de antes, né, e que têm impacto sobre os estudantes, né, escola sem partido, reforma do ensino, enfim, um pouco do que o Gradella falou aí. Eu queria que você pudesse dar opinião para a gente também sobre esse tema. Oi? Pode falar, estamos te ouvindo. Tá ouvindo, beleza. Não, e vejam só, eu acho que a situação ela é muito mais profunda, porque aí a gente resgatando o que foram as mobilizações e o grande projeto que foi apresentado ano passado, que era os cortes na educação, que vem aí da PEC do fim do mundo, que é a EC 95, que congelou por 20 anos os investimentos na educação e na saúde, que hoje a gente pena e consegue ver claramente aí as consequências graves disso. A gente consegue aprofundar diante desse cenário que a gente está, o encaminhamento para o Congresso Nacional, que fez a semana passada o Ministério da Educação, o governo Bolsonaro, do Futurice, que foi uma luta que a gente fez no ano passado, tentou travar o Futurice na luta, e que agora ele vem sendo encaminhado novamente, né? E aí, diante dessa situação em que a gente está vivendo, em que o projeto de privatização da educação ele já acontece, né, um programa neoliberal ele já vem sendo implementado historicamente no Brasil para a educação, ele já acontece desde do governo do FHC, isso também se intensificou com todos os programas que foram implementados pelo reformismo do PT, que implementou, que se tinha ali alternativas
de investimento mais profundo na educação pública, de melhoria na educação pública, mas que se preferiu ali implementar o ProUni, e aí a educação ela vai se privatizando, ela já vai passando por esse processo de privatização, que se constroem monstros como são a Croton, por exemplo, no grande cenário de hoje, que querem aí disputar esse espaço, né? O EAD, ele é parte desse projeto de gerenciamento das instituições, porque é muito mais barato você colocar uma aula EAD para milhões e milhões de estudantes, uma única aula, não necessariamente se associa a qualidade, a quantidade de colocação dessa aula, e, enfim, isso, do ponto de vista pedagógico, não nos favorece, não expressa a nossa necessidade de fato, efetiva, e aí, junto desse projeto de implementação improvisada do EAD, a gente tem aí o encaminhamento do futuro, e se essas propostas que a gente já vem empenando pelas consequências, que é a reforma do ensino médio, que também acarreta aí na ameaça de muitos empregos, e vejam só, quando o governo ele argumenta que essa tentativa de se suprir uma necessidade de investir mais na educação é a implementação de empresas gerenciando as universidades, gerenciando a pesquisa, é completamente mentiroso. Porque a gente tem estrutura, a gente tem riqueza produzida, porque a classe trabalhadora produz riqueza, então a gente tem riqueza produzida para dar boa qualidade na educação, para dar boas condições de ensino para todo mundo. Inclusive, nem vestibulares seriam necessários, porque a gente tem estrutura, a gente tem condição de ampliar a educação e qualificar todas as pessoas para as nossas necessidades. Mas no mundo que a gente vive hoje, o que se predomina é o lucro. E a implementação do Futurice, que é gerenciar as universidades a partir das empresas diretamente, que visa aí uma porta de entrada para o pagamento de mensalidades e mais uma série de ataques, ela coloca também a exclusão dos trabalhadores, da classe trabalhadora ainda mais dentro das universidades. Então, isso resulta no fechamento de portas de muitas universidades, o fechamento de oferta de cursos que não interessam a lucro, vão ser muito voltados os cursos para produtividade, o que interessa mais para o enriquecimento da menor parte da população. E dada essa condição, vamos pensar num cenário concreto agora, onde as universidades elas deveriam estar voltando todo o seu trabalho, todos os seus esforços, e que algumas estão fazendo para combate ao coronavírus, para o desenvolvimento de pesquisas para a nossa necessidade, para suprir a necessidade de saúde pública, para suprir a necessidade de crise sanitária que a gente está vivendo. E se uma empresa, dentro desse projeto do Futurice, financia, por exemplo, a empresa que está desenvolvendo e potencializando aí a hidroxicloroquina, ela, em algum cenário hipotético, ela financia, por exemplo, uma das universidades nesse projeto Futurice. Vai ser interessante para a população que... Me desculpem. Vai ser interessante para essa empresa investir numa pesquisa dentro das universidades que seja voltado para um remédio realmente eficiente e não essa grande mentira que está favorecendo a indústria farmacêutica? Não vai investir. Então, a nossa luta pela educação pública, ela tem que estar vinculada à luta da classe trabalhadora, porque interessa para a gente o rumo da educação pública, interessa para a gente estar dentro das universidades, mas não só isso. Interessa para a gente decidir os rumos da educação, que é diferente do que o projeto ideológico do Bolsonaro, que diz que a gente tem marxismo nas universidades, né, como bem disse o Gradella, que a gente tem aí uma universidade para socialistas, para comunistas. Isso é uma grande mentira, porque a gente só vai ter universidade socialista, a gente só vai ter universidade comunista num país comunista, num país socialista. Eu acho que é isso que a gente precisa construir. Isso se constrói através da nossa mobilização, da nossa auto-organização, na prática, e não através dessas falácias que, né, enfim, que se repetem tanto, essas mentiras, para sucatear ainda mais a educação. Eu acho que é isso. Ótimo, Larissa, já entrou nessa questão do Futurice, que foi anunciado aí, que o governo enviou agora, há alguns dias
acho que na semana passada ou retrasada, ele enviou o projeto de lei, anunciou o envio do projeto de lei do Futurice, que acho que está dentro do marco aí do que vocês estão falando. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui, mudar não, mas eu queria comentar uma situação regional, que é hoje, né, a partir de hoje, o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos, assim como o Isaías Santanas aqui em Jacareí, conseguiu o que eles já vinham tentando nas últimas semanas, que é colocar em prática a abertura do comércio, né? Eles tentaram isso antes do decreto e depois do decreto do Dória aí flexibilizando a quarentena, as medidas de isolamento social, eles conseguiram fazer isso a partir de hoje. Em São José, inclusive, o Felício tomou a medida que é também determinar, aliás, nesse cenário, a escola ainda não está colocada a volta às aulas, mas em São José o Felício determinou a volta de professores, né, trabalhadores da educação, às escolas. Como é que vocês veem isso, né? A gente está discutindo todos esses problemas, tem a questão do EAD, que que não tem condição de ser colocado em prática por conta da realidade que a gente vive, dos problemas educacionais que tem o sistema brasileiro, e ainda assim você tem um Felício fazendo os professores voltar às aulas. Como é que vocês veem isso? Graziela, você podia falar sobre esse assunto? Viu, Ana? É uma grande irresponsabilidade. Na verdade, nós temos aqui no país governantes como o Bolsonaro, que desde o início teve uma atitude negacionista em relação à pandemia. E do outro lado, nós temos os governadores e prefeitos que de início disseram que iriam respeitar as normas, o que dizia a ciência, para evitar o número de mortes. Mas pressionados pelo calendário eleitoral, quer dizer, e querendo ficar bem com quem vai financiar boa parte das suas campanhas, que é esse setor empresarial, tanto governadores como prefeitos estão inventando agora uma forma de acabar com o isolamento social num momento totalmente inadequado. O que nós teremos com a abertura, isso daí todos puderam ver aí hoje, o movimento que está nas ruas de São José, nas demais cidades, no próximo período, daqui a algumas semanas, nós teremos um crescimento de casos. Essas mortes terão que ser acreditadas a essa atitude de governadores e prefeitos que estão atendendo os interesses de uma classe que vai estar protegida, claro, né? A classe empresarial, ela vai estar protegida porque ela não vai ter que pegar ônibus nem metrô para chegar no seu local de trabalho. Vai estar protegida porque, se por acaso for contaminada, vai ter hospitais aí de luxo, hospitais aí que podem atender. E nós sabemos que o grande problema, quem vão ser as vítimas disso aí, serão aqueles trabalhadores, saem de manhã, pegam transporte público lotado, trabalham o dia todo, voltam para casa e podem levar esse vírus para dentro das suas casas. Então, é uma responsabilidade total que nós estamos assistindo nesse momento. Quer dizer, então nós tínhamos lá, desde o negacionismo do Bolsonaro e agora a irresponsabilidade, quer dizer, ou o isolamento fake que esses governadores aí falaram que iam fazer e que agora estão recuando no momento ainda errado. Essa volta teria que ser feita em outro momento. Não há nenhuma condição agora de ser feito nessa situação. E aí nós estamos vendo que aqui em São José o prefeito resolveu, inclusive, levar essa medida para os professores. Não colocou os alunos, mas está chamando os professores novamente para irem para a escola preparar as atividades para os alunos. Atividades que, se ele quisesse que poderiam ser feitas em casa. Com isso daí, ele vai aumentar o movimento, mais pessoas na rua, mais pessoas circulando, mais pessoas tendo que sair do isolamento social. Então, é uma mudança, quer dizer, uma
essas direções hoje, o prefeito, o governador, vão se desmascarando com a política que eles tinham falado, garantido à população no início, há um mês atrás, que eles iam garantir, iam fazer, iam manter com a população. Então fica aí, quer dizer, o nosso repúdio. Na verdade, nós queremos que essas pessoas sejam responsabilidades. Cada morte que tiver a mais, o crescimento de mortes, não pode ser algo consequência do vírus, não é consequência do vírus. A pandemia está aí, é consequência da irresponsabilidade dos nossos governantes. Ótimo, Gradella, muito obrigada. Larissa, se você quiser comentar sobre esse tema, mas eu gostaria que você também emendasse e entrasse em outro assunto com a gente aqui, que é o seguinte: o Enem, você já falou um pouco já na sua fala, mas o Enem e os vestibulares, eles também são uma incógnita, né, para os alunos esse ano. Houve toda a polêmica né, em relação ao Enem, há algumas semanas atrás. O governo acabou pressionado e adiando, né, a data da realização do exame, mas ainda segue essa situação, os alunos aí sem saber como vai ficar essa situação. O que você fala para a gente sobre esse tema do Enem, dos vestibulares? Bom, vocês conseguem me ouvir, né? Eu acho que é importante a gente começar falando que diante dessa pandemia, mesmo a gente estando impossibilitado de estar organizando as manifestações nas ruas, em massas, uma grande mobilização dos estudantes, uma grande organização dos estudantes nas redes sociais, através de tuitaços, foram muito expressivas para a gente conseguir barrar e conseguir adiar o Enem. Foi uma conquista importante, mas eu acho que é importante a gente pensar um pouco além disso, né? Os vestibulares, dado o cenário em que a gente está hoje, em que os estudantes estão sem aula, a maior parte dos estudantes estão sem aula, e dizer que essa tentativa das aulas remotas, elas estão suprindo a necessidade de aulas, sendo que as aulas nas práticas já são um aprofundamento de desigualdade gigantesco, é ser completamente mentiroso, é ser completamente negligente e se fechar para um problema que está na nossa face. Então, a execução dos estudantes nos vestibulares nesse ano, o desempenho dos estudantes nas escolas públicas de fato, não tem preparação alguma, não tem base. Os cursinhos populares, inclusive o cursinho Griot que a gente organiza na Zona Sul aqui de São José, a gente está tentando buscar formas aí que a gente consiga organizar aulas, justamente porque é impossível, diante dos estudantes que têm a carência do acesso à tecnologia, acesso a um espaço, né, uma ambientação adequada para estudar dentro de suas casas, e então é impossível a gente se preparar diante disso. Para os vestibulares que estão sendo colocados, aquele comercial que foi completamente ridículo do Ministério da Educação, né, fazendo a propaganda, reforçando a propaganda do Enem, mesmo ali na faixa, nos últimos dias ali de prorrogação da data, ainda reforçando e tentando implementar a fixação da data do calendário do Enem, mesmo diante da pandemia, que era completamente absurdo, né, completamente, que tenta aí se reforçar uma face meritocrata, como se a nossa sociedade tivesse plena condição de desenvolver um vestibular, e que esquece que o ingresso nas universidades, que a gente já não tem vagas para todo mundo, a gente tem uma estrutura precarizada, e nessa estrutura toda, você ainda se esquece que a maior parte dos estudantes que ingressam nas universidades públicas do país são das escolas particulares, são dos cursinhos particulares, muito caros, inclusive, e não das escolas públicas. Esse grande abismo que se tem entre os estudantes das escolas públicas, entre os estudantes das escolas privadas, e também que se reforça o elitismo nas universidades, e, enfim, isso é uma discussão importante de ser feita, porque o que a gente defende, né? A gente defende que os vestibulares, eles não existam.
O próprio vestibular, ele aumenta, ele é um fator de desigualdade dentro das universidades. O que a gente tem que ter é universidade para todo mundo, o que a gente tem que ter é uma estrutura de instituição que permita que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades, que dentro do capitalismo são limitadas, e isso fica claro quando a gente paga mais de 40% do PIB para grandes banqueiros internacionais, ao invés de investir na nossa educação, ao invés de investir na nossa saúde pública e suprir as necessidades da classe trabalhadora. E reforça também que esse projeto do Ministério da Educação de reforçar essas propagandas não se desvincula desse grande intuito que se tem de permanecer o interesse da minoria da população, que é a meia dúzia de ricos. Acho que é importante, às vezes a gente fala muito que existe uma desigualdade brutal, é que existe uma desigualdade brutal mesmo, e que alguma coisa precisa ser feita. Por isso que é importante reforçar, é importante dizer que a gente precisa lutar para que haja melhores condições na educação pública, porque existe condições para que tenham, existe dinheiro presente no mundo, existe riqueza produzida no mundo, inclusive produzida pela gente, para garantir a educação de qualidade que a gente precisa. Então a gente tem que lutar para que ela exista, porque as condições concretas elas já estão postas, né? E a nossa luta é o que define tudo isso. Viu, Ana? Eu gostei muito eu gostei muito que a Larissa colocou, mas é importante também colocar até uma frase aqui, que a professora Flávia, que é do coletivo Reviravolta na Educação, um coletivo que tem dentro da POSP, fala sempre, que eu acho que é o mais importante. Ela fala para os alunos dela: o Enem não é uma prova para você entrar no ensino superior, é uma prova para impedir que você vá para o ensino superior. Quer dizer, uma prova que coloca para os alunos da rede pública todas as dificuldades para que eles possam avançar. E olha, é interessante que nós estamos tendo um sucateamento da educação há muito tempo, mas a cada turma que você pega todo ano, você vê o quê? Estudantes brilhantes. Dentro da rede pública estadual, eu acompanho lá os alunos, eu vejo alunos que sabem muito mais, tem, vamos dizer assim, uma visão muito maior do que aquilo que foi colocado para eles. Ele veio com escola pública todo o período, e são alunos que têm uma capacidade tremenda. Seriam excelentes médicos, dentistas, cirurgiões nesse país, e poderiam prestar um serviço tremendo. Mas o que acontece? Eles têm esse limite. Eles têm uma prova que vai impedir que eles avancem. Eles têm uma limitação social que vai fazer com que o ensino médio para eles já seja um diploma para ir trabalhar. São alunos que depois nós vamos encontrar aqui no supermercado da cidade, vamos encontrar no comércio, no mercadão, em algum lugar, porque ele não teve condições de desempenhar o que ele poderia ter feito. Então, um país rico como o nosso joga fora todo ano milhares de bons profissionais que nós poderíamos ter de nível superior, e concentramos os profissionais de nível superior apenas aqueles que vêm da classe média, da classe média alta, da classe rica. Nós não permitimos que esses estudantes superem essa desigualdade social. Quem perde é o país. Quem perde somos todos nós. Então, é necessário, quer dizer, a tal desigualdade educacional que a gente vê ali no Enem, né, nessa prova do Enem, que na verdade fica refletida, nós precisaríamos, essa desigualdade educacional precisa acabar, mas para isso também, antes, tem que se acabar com a desigualdade social que está colocada nesse país. Senão nós vamos continuar o tempo todo. Um país que parece que não adianta, que não vai para frente, um país que não se desenvolve, um país que está abaixo dos demais e sempre numa posição inferior. Por quê? Porque as pessoas, o sistema capitalista, nesse momento de degeneração que ele está, ele impede que as pessoas possam crescer, que as pessoas possam desempenhar livremente aquilo que tem condição de fazer. Então, é um dos problemas que nós estamos aí. E, infelizmente, o tal governo Bolsonaro que está aí é o contrário, né? Ele joga para a destruição do pouco que nós temos no país.
as suas propostas, junto com Paulo Guedes, de destruição do Estado, essas propostas de deixar, na verdade, vender o país, oferecer o país para os americanos para que comprem, oferecer as nossas riquezas, na verdade é uma política de destruição que nós estamos enfrentando. Destrói-se direitos dos trabalhadores para facilitar que outros setores venham ocupar aqui. Então, essa calamidade social que está colocada, que no segundo semestre agora vai estar colocada mais ainda, porque nós devemos ter uma grande recessão econômica, isso daí trará problemas graves, porque a população que já está desassistida sentirá mais os efeitos ainda dessa crise econômica que está aí, quer dizer, ela continua e vai se aprofundar agora está se aprofundando nesse período, e que, infelizmente, nós temos hoje um governo que não consegue dar resposta a isso, seja na parte social, seja na parte educacional. Gradela, você entrou nesse tema, eu até aqui também o pessoal segue comentando aqui na nossa live, dando as opiniões, né, falando realmente do papel dos governos, que tratam a educação como uma mercadoria. Aqui a Benedita concorda com a Larissa, né, que tem que acabar com o vestibular, estatizar todas as universidades, né, e garantir educação para todos. O Bruno aqui defende que é preciso organizar e enfrentar o ataque aí, né, esse projeto da direita que está destruindo a educação também, que é preciso organização. Eu queria ver com vocês o seguinte, Gabriela, se você também puder falar um pouco sobre isso. Os governos, né, aliás, o Bolsonaro principalmente, mas também outros governos, né, eles estão aproveitando a pandemia, por exemplo, na questão dos direitos trabalhistas, eles usam a pandemia para justificar uma série de ataques e aprofundar a flexibilização e a redução de direitos, né, com várias medidas provisórias aí que a gente tá vendo. E também na educação, me parece que isso também acontece, quando você falou um pouco aí da situação que os professores estão tendo que enfrentar, né, então mistura tudo, é a lógica da privatização que impõe uma pressão, uma cobrança empresarial, digamos assim, sobre os professores, né, impõe péssimas condições de trabalho, muita pressão, e também para retirar direitos e para atacar a educação, é isso também? Dá para a gente fazer esses dois paralelos, ou seja, o governo também está aproveitando, usando a pandemia para retirar direitos da categoria dos trabalhadores e atacar a educação. Exatamente, viu, Ana? E só uma coisa, Gradela, nesse sentido, as mulheres, que também é outro enfoque que a gente tem na pandemia, né, que é o que a Larissa falou no início, que a questão das opressões, ela cai com maior peso também, né, é o setor que acaba sendo mais prejudicado, quer dizer, as professoras, dentro dessa situação de pandemia, nesse trabalho de EAD dentro de casa, quer dizer, é um caldeirão de aumento de exploração também. E opressão. É verdade, Ana. Olha, vamos pensar o seguinte, hoje os professores da rede estadual tiveram uma palestra para ficarem incentivados no momento, dado pelo professor Leandro Carnal, que fez uma palestra toda, e dizendo o seguinte, que nós temos que responder à situação agora, nos jogando com mais força, tirando do fundo do nosso coração as energias para dar resposta para a situação. E dizendo o seguinte até, né? Quer dizer, ajudando um pouquinho o governo aí na tal questão, porque em nenhum momento ele questionou o sucateamento da escola pública. Ele disse, apenas pegou a situação e foi levantando que o professor tem que se esforçar mais. Dizendo até o seguinte, professor bom dá aula, até dá uma boa aula até debaixo da árvore. E o professor ruim não consegue, mesmo que eu dê todas as condições para ele. Então ele joga
quer dizer, toda a sua palestra acabou jogando uma carga maior para os professores, que dentro dessa crise social que nós estamos, dentro dessa crise educacional, é o professor que tem que responder, quer dizer, a responsabilidade é sua. Vire-se, trabalhe lá, que você vai conseguir dar uma excelente aula para os seus alunos, eles irão aprender e nós teremos aí um excelente resultado. E usou um pouco a experiência que ele tem ao dar aula na universidade. Ele não conseguiu ver o seguinte: o público nosso, do ensino médio, do ensino básico, não tem muito a ver com um público mais elitizado que ele trabalha no ensino superior, que também tem diferenças lá, mas que é uma, vamos dizer assim, tem uma elitização maior que está colocada, os recursos são outros. E, nesse caso, quer dizer, nós estamos vendo os professores sofrendo toda a pressão desse momento. Quer dizer, os professores estão sofrendo uma pressão tremenda porque precisam dar resposta com tecnologias que ele não conhece. E olha que ele também tem que usar os seus recursos próprios, professores que não têm salário para ter os recursos que são pedidos. Quer dizer, para ter hoje um notebook, um celular de qualidade, pagar uma rede de internet, é apenas uma parte dos professores que consegue isso. E parte não consegue, quer dizer, imagine só, dar aula em vários lugares, em mais de uma rede, e estão enfrentando esses problemas. O Leandro Carnal falou o seguinte: olha, os trabalhadores desse país estão enfrentando, e do mundo, estão enfrentando o problema da uberização. É um termo correto. São trabalhadores que estão ali no dia a dia, trabalhando, sem contrato de trabalho e tendo que dar resposta aos problemas. Ele só não falou que os professores também já estão passando pelo mesmo processo dentro da rede estadual de São Paulo. Hoje nós temos uma camada de professores, que são os professores eventuais, que funcionam como Uber, né? Eles ficam na escola esperando. Tem uma aula para dar porque o professor faltou, eles vão dar aula e ganham aquela aula. E ficam dessa maneira. Quer dizer, nós já temos os professores também que sofreram a uberização nesse processo. Então, só para a gente ter uma ideia das dificuldades que nós estamos enfrentando dentro da educação. Agora vamos levar isso daí para o país. Quer dizer, nós temos um governo que tem toda uma linha de destruição dos direitos sociais, uma linha de direita neoliberal que quando colocada em xeque, ficou travada, mostrou que não consegue responder. Esse governo agora, quando veio essa pandemia, perdeu totalmente o seu sentido, não sabe mais que saídas dá no problema. Por quê? A ideia era a destruição do Estado, a destruição do SUS, a destruição das universidades. E essa pandemia colocou uma situação em que o seu projeto teve que parar. Mas nós não... A tendência agora, passada esse momento em que o governo travou, é eles voltarem com mais força ainda. Então, se você vê as poucas propostas que o Paulo Guedes tem, é continuar o quê? Com uma privatização radical, entregar as riquezas desse país, entregar até o Banco do Brasil, entregar tudo que nós temos de patrimônio público para garantir que no final do ano, que no final dos próximos anos, a gente consiga pagar aos banqueiros, aos investidores desse país, aquilo que estava acordado nos títulos da dívida pública. Em nenhum momento nós estamos vendo os governantes terem coragem de falar o seguinte: a partir de agora, nessa crise que nós estamos, com a situação que nós vamos enfrentar, nós temos que jogar um imposto sobre os ricos que estão aí. Na crise de 29 foi feito isso. Não. As medidas são sempre no sentido de ver se garante-se o lucro para os mais ricos. Não vamos mexer naqueles que estão ganhando muito nesse país. Então, nem medidas keynesianas, que a gente chama, medidas do Estado, intervir na economia, são colocadas hoje. Agora, essas medidas também, mesmo que a gente taxe as grandes fortunas, mostram um vazio, porque não vai ter solução para o país.
nós podemos, se a gente não fizer uma mudança nesse país, se os trabalhadores não assumirem o governo desse país, se os trabalhadores não dividirem a riqueza que está produzida, nós vamos ter milhões e milhões de mortos no próximo período. Não devido ao vírus, mas vamos ter devido às dificuldades econômicas, à fome, à violência, à repressão que nós vamos enfrentar aí. Então, dentro dessa situação, nós temos que caminhar para medidas que possam resolver o problema. Então, nós temos propostas de saídas educacionais, né? Quer dizer, que a gente flexibilizar essas 800 horas, tira essa carga das escolas de ter que dar 800 horas de aula registrada, cada professor registrando essas 800 horas de aula, porque não precisa ser os 200 dias letivos, mas precisa ter as 800 horas, e vamos pensar no ensino que seja possível para essa situação que nós estamos vivendo. Mas isso daí não vai resolver, porque a desigualdade social vai se agravar. É provável que no segundo semestre, parte dos alunos nossos do ensino médio não vão voltar para a escola, por quê? Porque vão estar procurando um bico para fazer, para ajudar a família, porque os pais vão estar desempregados. Então vão estar mais excluídos ainda. Portanto, não tem saída dentro desse sistema econômico capitalista que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala fora Bolsonaro-Mourão, primeira coisa, para dar uma resposta que esse sistema não interessa, que esse governo, ele está fora, ele é contra os trabalhadores, ele é contra os interesses do país. Agora, mais do que isso, nós temos que dizer o seguinte: os trabalhadores têm que começar a construir sua própria alternativa. Os trabalhadores têm que pensar numa sociedade que seja controlada por eles, uma sociedade socialista. Todos esses ideais socialistas têm que voltar agora à tona, toda discussão tem que voltar, porque o mundo vai passar por uma situação muito difícil e hoje não há outra alternativa. Nós não estamos vendo aí, por parte de economistas, seja da direita ou seja da esquerda, qualquer alternativa, da esquerda reformista, qualquer alternativa que resolva os problemas que nós vamos ver no próximo período. Eles apresentam alternativa, vamos fazer uma renda básica mínima, né? Quer dizer, então todo mundo recebendo no mínimo R$600 por mês, né? Quer dizer, uma coisinha, um Bolsa Família aumentado para todo mundo, não vai resolver o problema. Nós precisamos agora um outro tipo de produção, um outro tipo de apropriação das riquezas que estão colocadas. Então, acho muito importante, quer dizer, que desse debate, mesmo que seja da parte educacional, a gente evolua para um debate mais claro da necessidade de uma revolução socialista nesse país. Ótimo, Gradella. Nós vamos acabar tendo que voltar um pouquinho aqui num aspecto aí que você usou agora na sua fala, mas antes que eu vou só encaminhar para a Larissa, porque tem uma pergunta aqui, a gente também já está com 1 hora aí de debate, eu acho que a gente já pode realmente ir para os finalmente, mas antes eu queria passar uma pergunta aqui que fizeram aqui de quem está nos assistindo, que é o seguinte, Larissa, você falou, aí depois eu vou para a pergunta final para vocês aqui, para vocês dois. Mas antes eu queria que a Larissa, então, respondesse, Larissa. Você falou em vários momentos da questão das opressões, né? E perguntaram aqui, inclusive, da questão não só da meritocracia, né? Que o Gradella falou, ele ilustrou um pouco quando ele cita a palestra do Karnal, aí com relação aos professores, mas eu acho que também dá para a gente enfocar isso sobre o lado dos estudantes, né? Essa suposta meritocracia que existiria, e você linkar, inclusive, junto com a questão da opressão, porque perguntaram aqui, por exemplo, da questão das mulheres trans e dos homens trans também dentro da escola, né? Como é que fica isso dentro da realidade do sistema educacional que a gente tem hoje? Queria que você me respondesse isso, para daí depois eu já ir para a pergunta final para vocês aqui, para a gente apontar a saída, para tudo que a gente levantou aqui. Mas se você puder responder. Sabe, tem um dado que não me foge da mente. Todas as vezes que a gente levanta o debate LGBT,
o debate LGBT, que foi o que me trouxe para a luta. Muito jovem eu tive relacionamentos com mulheres, e enfim, eu acho que tudo isso desencadeou a opressão que a gente sofre, de certa forma vai nos politizando e vai trazendo para a gente a realidade que é posta sobre a gente, a tremenda desigualdade que se aprofunda e tudo mais. E o dado que me vem à cabeça, toda vez que a gente levanta o debate LGBT, é que a expectativa de vida para mulheres trans é até 32 anos. Quando a gente analisa os dados com relação à expectativa de vida de uma mulher LGBT, que encara ali, de uma mulher trans, que encara ali um grande desafio posto na sociedade, e que encara uma opressão e que é marginalizado dentro de seus ambientes de estudo, dentro da sua escola, porque, por exemplo, esse movimento do Escola Sem Partido, que tenta censurar o debate de gênero nas instituições, que tenta censurar o debate de educação sexual, que é muito importante dentro das escolas, ele traz ali para a gente a limitação da discussão que é necessária, que é muito importante, e que coloca ali uma dificuldade, um desafio ainda maior para toda essa população, que, como bem disse o Gradella, a realidade que vai ter da juventude agora, que se espera, infelizmente, se nada for feito, que nosso desafio que está posto, claramente, é combater a grande evasão que vai ter nas instituições, porque os estudantes, eles já estudando nas escolas regulares, já estão postos os desafios no contraturno de estarem trabalhando, de estarem ali tentando manter a sua renda em casa, mesmo muito novos. A gente tem ali a realidade de estudantes de 12, 13, 14 anos que já estão trabalhando desde muito cedo. Aqui em São José isso acontece muito, no litoral também, onde eu também moro um pouquinho, a gente percebe ali a informalidade de emprego, que também é um cenário nacional, que isso se reflete e se intensifica para a população LGBT, que tem ali para a população LGBT, né, mas para a população negra também, que a gente vê que o tempo de escolaridade da população negra, em comparação com a população branca, é enorme, e o nosso papel enquanto classe, enquanto trabalhadores, todos colocados no mesmo desafio de estarem dentro das fábricas, de estarem trabalhando com uma condição de salário e ameaças de emprego constantes, nos educar e combater essa opressão, essa ideologia que nos fragmenta cada vez mais. A presença do machismo, a pertinência da LGBTfobia, a pertinência da violência com negros e negras no país, são justificativas vinculadas a todo esse projeto que a gente tem discutido o tempo todo, que é o enriquecimento da meia dúzia de ricos. É o enriquecimento dessa meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque quando você faz a prática da opressão, quando você marginaliza a maior parte das pessoas, tenta justificar com argumento de superioridade entre uma pessoa e outra, você intensifica a opressão sobre aquela pessoa que está sendo mais... você intensifica a exploração para a pessoa que já está mais marginalizada naquela situação. Então, uma população LGBT que está ali nas condições mais complicadas da saúde, que não tem acesso à saúde pública de qualidade, assim como a população negra, a quantidade de mulheres negras que são violentadas em partos, a quantidade de mães que sofrem violência, as quantidades de mulheres que estão aumentando a violência doméstica diante da pandemia, e toda essa situação, ela é argumento para aumentar a exploração, é uma justificativa dentro do capitalismo para que as pessoas elas sejam ainda mais exploradas, e os que se beneficiam disso não somos nós, é a meia dúzia de pessoas que concentram toda a riqueza do mundo. Então é por isso que a gente precisa se organizar, a gente precisa se conscientizar de toda essa situação, entender que a luta contra o capitalismo é uma luta contra o racismo, é uma luta contra o machismo, é uma luta contra a LGBTfobia, é uma luta contra as mortes que acontecem diariamente, em plena luz do dia, de negros e negras, mortes pela repressão do Estado. É uma proposição, isso é um projeto. Então, está posto o nosso desafio de nos educar enquanto classe trabalhadora, de nos auto-organizar para construir uma alternativa para tudo isso. Obrigada, Larissa.
Bom, gente, nós estamos aí então com 1h10 do nosso debate. Eu queria já ir indo para uma das últimas perguntas aqui, que é o seguinte: então, na verdade, ao longo da nossa conversa aqui, a gente já apontou também os problemas e, de certa forma, também um pouco da solução, ou de onde está o problema da situação que a gente vive hoje. Então, eu queria que você, Gradella, pudesse falar agora, e a Larissa, porque, veja, a pandemia, ela impõe essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né, que é a necessidade do isolamento social. Os governantes aí estão tentando acabar com isso, mas ela ainda é a forma de se evitar aí o colapso da rede de saúde. Já são 2 meses, então, que as aulas foram suspensas, e é isso, os alunos, principalmente aí os pais, os alunos, têm uma dúvida do que vão fazer. É um ano, já se foi quase que metade do ano, não tem aula, a solução que o governo aponta é o EAD, mas com todas essas limitações que vocês colocam, quer dizer, é a tecnologia, ao invés de ser usada, né, para o bem da sociedade, das pessoas, da população, é usada com outros objetivos para aprofundar a privatização, enfim, então, ou seja, mas existe uma ansiedade nas pessoas de ver o que vai acontecer esse ano, como resolver, né? Se a suspensão das aulas ainda durar por 1, 2 meses, o que fazer? Qual que é a solução? Como os alunos vão perder o ano, não vão perder? Então, e o PSTU tem proposta em relação a isso, né? Acho que vocês, ao longo o Gradella falou um pouco disso, a Larissa também, ou seja, que é como que isso pode ser resolvido. Então, como é que fica o Enem? Como é que fica o ED? Como é que se pode pensar aí em alternativas para se resolver a situação, não só a da pandemia, que de fato, né, coloca um grande desafio hoje, que é o que fazer para garantir esse ano, para garantir o ensino, vai ter Enem, não vai ter Enem, mas também os problemas profundos aí da educação que vocês apontaram. Eu queria que vocês pudessem falar aí, para a gente indo também para a conclusão do nosso debate, que saídas que nós temos em relação a isso, para enfrentar esses problemas que nós temos hoje. Gradella, se você puder começar. Assim, realmente eu deixei a questão das opressões, não coloquei lá, mas realmente acho que a Larissa respondeu muito bem essa questão, né? Nós não podemos deixar que as pessoas, de acordo com a sua orientação sexual, tenham como única alternativa de trabalho a prostituição, né? Como nós sabemos que vários setores aí não têm condições de ser aceito no mercado de trabalho, devido a toda essa perseguição que sofre, desde a escola, né, desde a educação até na hora de disputar qualquer vaga no mercado de trabalho. Então, isso aí precisa acabar. Existe, sim, ao mesmo tempo, o racismo, né, colocado aí. Nosso país ainda é aquele que mata muito a população negra, é aquele país que paga menos para os trabalhadores negros, e, além de tudo isso aí, nós temos o machismo aí nas relações, e aí a gente sente um pouco mais na educação. A maioria dos que estão na educação, a maioria dos professores são mulheres, e essas mulheres enfrentam, nesse momento, uma jornada de trabalho tremenda, né, para dar conta de desenvolver aulas com essa nova tecnologia, cuidar dos filhos que estão em casa, atender toda uma situação de trabalhos domésticos que ela tem que dar conta. Então, nós vamos o seguinte, que nesse período agora, há uma necessidade da gente fortalecer, sim, a luta contra as opressões que estão colocadas. Agora, como que nós vamos fazer nesse momento? Bom, primeira coisa, é manter o isolamento social. A vida tem que estar acima de tudo. Agora, temos que dar garantias para manter esse isolamento social. Atualmente, o governo não dá garantia nenhuma. Nós temos aí um total de 600 mil empresas, pequenas e micros, que podem fechar, não irão reabrir mais nesse período. E isso daí significa 9 milhões de empregos. Por quê? Porque o dinheiro que o governo disse que iria para essas empresas, apenas 14% foi
destinado, 14% das empresas só que pegaram. O restante não tem condição de sobrevivência no atual momento. E sem essa condição de sobrevivência, não dá para garantir que as pessoas desempregadas, que esse pequeno setor empresarial que garante milhões de empregos, é o que mais emprega no Brasil, consiga manter qualquer isolamento social. Então, é necessário manter o isolamento social, mas para isso é necessário que se dê condições, senão as mortes vão continuar crescendo. Como falamos, a morte não é consequência do vírus, a morte é consequência de uma política econômica capitalista, de um governo que tem nome, de um ministro da economia que tem nome, e é necessário que essa luta passe também por isso, para que a gente tenha aí o fora Bolsonaro, fora Mourão, e que a gente tenha aí a luta por uma nova sociedade que atenda aos interesses dos trabalhadores. Agora, além disso, é necessário que na educação que a gente pense o seguinte: nós temos que resolver de outra maneira. Não dá para falar que os estudantes vão ter 800 horas aulas esse ano. É impossível, nós não vamos ter isso daí. Isso daí vai ser apenas no papel, apenas os papéis do governo que vão estar lá colocadas 800 horas aula. Impossível, não vamos ter. Então que acabe-se logo com isso e a gente pense nesse momento como um período de treinamento dos professores e um período que a gente construa uma nova relação de educação, em vez de se pensar em conteúdos, em outras coisas que não seriam as principais, mas que a gente pense mais na formação desse estudante, numa formação diferente. Era isso que as nossas universidades, com certeza, as universidades públicas, nós temos 4 no estado de São Paulo, estariam propondo, mas eu não vejo nenhuma delas dando a tônica para o governo. O governo estadual não foi procurar nas nossas universidades estaduais, universidades públicas, as saídas que ele precisa para enfrentar isso. Ele foi procurar nos grupos privados de educação. É assim o governo Dória, né? É assim o prefeito Ramute, e seguem, na verdade, na prática, a mesma linha do governo Bolsonaro. No fundo, todos eles são iguais. Então é necessário uma outra visão de educação. Nós precisamos de um outro projeto para enfrentar essa pandemia. O projeto que nós estamos fazendo vai gerar mais adoecimento dos professores, vai gerar um aproveitamento pífio. Na verdade, nós vamos atender aí 20% dos alunos e, no final, vai servir apenas para que o governo diga: olha, alguns estudantes, ele vai dar alguns exemplos, é o que eles sempre fazem, né? Alguns estudantes conseguiram aí atender e conseguiram cumprir as suas metas educacionais esse ano. E aí ele vai tentar, em cima de um ou outro caso de estudantes, esconder todo esse abismo que existe, toda essa desigualdade educacional que existe aí. Então, não há saída dentro dessas propostas que estão colocadas hoje pelo governo do Estado. Nós, professores da rede estadual, vamos continuar nos desgastando, vamos continuar preenchendo um monte de papel aí nesse período todo e sabendo que no final o resultado não será um resultado como nós gostaríamos que tivesse. Então, é um governo sem propostas e nós precisamos sim responder a essa situação. Em primeiro lugar, não é só uma discussão que dê para fazer com a questão educacional. Nós precisamos entrar também na questão social. Nós precisamos entender no método de produção que nós temos hoje e pensar em saídas, que muitas vezes são saídas que não são nem socialistas, né? São saídas capitalistas, impostos sobre os ricos, pegar os mais ricos para pagar por essa crise. São saídas capitalistas que poderiam ser feitas. Mas nesse país, quer dizer, nós temos aí um setor que essa classe rica não consegue dar resposta nem para esses problemas dentro da sua ótica. Então, só com os trabalhadores assumindo, voltando, assim que puderem, voltando às ruas, pressionando, exigindo mudanças, é que nós poderemos ter um país melhor no próximo período. Então, na verdade, todas as saídas, não existe uma saída só educacional. A saída é social e todas elas passam por fora Bolsonaro, Mourão, Dória e
Ramute. Larissa, você pode também fazer um comentário aí, então, aí, diante dessa situação, dessa angústia, da situação dos estudantes de EAD, o que a gente pode apontar aí de saída, numa perspectiva aí de defesa dos interesses dos trabalhadores, né, dos filhos da classe trabalhadora, de uma educação pública de qualidade? Eu acho que, primeiro, a gente precisa pensar que os rumos da educação daqui para frente, como vai ser a nossa reposição das aulas, como que a gente vai retomar o calendário, como que a gente vai se organizar, isso tem que ser democratizado. Essa decisão, ela não está passando pelos estudantes, acho que está sendo a maior luta que a gente está tendo com relação a isso, então, e a gente tem resposta, né, o PSTU tem resposta para isso. A gente reivindica que tenha um projeto imediato de democratização do acesso às tecnologias, que também não se tem, e democratização do acesso às tecnologias não é desenvolver aplicativo e desenvolver plataforma, que muitas vezes não funciona, muitas vezes os celulares dos estudantes, os que têm celulares não conseguem de forma alguma acessar. Democratização do acesso à tecnologia é fazer um projeto, é construir, é mapear os estudantes, dar condições de estrutura para que os estudantes tenham algum acesso a uma biblioteca virtual, para que possam estudar durante a pandemia, mas exatamente como o Gradella falou, não façam, diante dessa situação em que a gente está, numa pandemia com as pessoas mentalmente adoecendo, com pessoas morrendo infectadas, com pessoas infectadas, a gente não tem formas de pensar em outra coisa a não ser a nossa proteção da nossa própria vida. Mas a gente precisa, sim, dar alternativas para que os estudantes busquem o conhecimento nesse momento. Então, democratizar as tecnologias a partir das escolas, e não somente isso, a gente também precisa pensar em estruturas, porque a escola, ela não é um espaço somente de possibilidade de assistir aula, mas a gente também tem ali questões sociais que permeiam, então as instituições precisam também pensar na alimentação dos estudantes, também precisam pensar na distribuição de cestas básicas, precisam ali garantir de alguma forma que os estudantes da educação básica, os pais desses estudantes tenham direito à quarentena também, pela segurança desses estudantes, que a gente tenha ali pelos trabalhadores da educação, estabilidade do emprego, estabilidade nos seus salários, que não tenha nenhuma demissão durante essa pandemia e muito menos depois. E a gente precisa ampliar os testes da população, a gente precisa ter uma dimensão muito maior dos estudantes, aqueles que estão infectados, aqueles que não estão, pensar dentro das instituições também, como que a gente vai construir prevenções para isso, para que a gente consiga até mesmo mapear um cenário concreto, né? Não a cada 15 dias adiar 30 dias para o retorno das aulas. A gente precisa, para que a gente possa ter um cenário concreto de como que está as infecções, os infectados no país, e como que a gente pode pensar um cenário de retorno para as aulas. A gente precisa ampliar os testes, a gente precisa pensar que uma das saídas concretas que a gente tem é a estatização dos hospitais privados, para que realmente a gente tenha uma estrutura uma estrutura concreta ali, para que as pessoas elas possam a gente precisa estatizar os hospitais públicos. Desculpa, gente, nossa, respira. A gente precisa estatizar os hospitais privados, a gente precisa garantir que a classe trabalhadora, nesse momento, tenha direito à quarentena, que é a única medida que a gente tem, é a única ferramenta que a gente tem de proteção, que a gente consiga conter esse vírus, já que a gente não tem o desenvolvimento de uma vacina, e a gente sabe que tão cedo a gente não vai poder desenvolver uma vacina, então a gente precisa ali ter medidas como, bem disse o Gradella, a taxação de grandes fortunas, para que a gente consiga, o Estado fazer... assegurar que a população fique em casa com assistência, que elas tenham uma garantia de sobrevivência, o que não se tem. É uma conquista muito trabalhadora, mas eles não suprem as nossas necessidades, eles não cumprem ali as necessidades que a gente precisa, não pagam as nossas contas efetivamente, e
junto disso, a gente precisa pensar que os rumos da educação, eles não se desvinculam dos nossos interesses. Quem está mais interessado com a evolução da educação, quem está mais interessado com o desenvolvimento da nossa educação, com o desenvolvimento da nossa ciência, somos nós. Então, pensar uma auto-organização nesse momento, e pensar na construção de uma escola onde as pessoas, os estudantes, os trabalhadores da educação e todo mundo possa decidir em conjunto os rumos da nossa educação. A gente possa decidir em conjunto o que vai ser produzido, o que a gente vai tomar de decisões no futuro. Isso é possível. A gente tem exemplos na história que aconteceram no socialismo, que fizeram certo, e eu acho que é para isso que a gente fala. Às vezes eu acabo me engasgando, porque a gente, da juventude, a gente tem uma energia muito grande, assim, né? É muito difícil esse momento da gente estar em casa e a vontade de ir pra rua é muito grande, a vontade de construir revolução hoje é muito gigantesca, é uma vontade gigantesca de acordar e falar, eu tô fazendo revolução, e essa ansiedade, ela é muito boa. E para toda a juventude que também está assistindo aqui, para todos os trabalhadores que estão assistindo essa live, vamos se organizar. Eu acho que nesse momento de pandemia, para a galera que tem a possibilidade de ficar em casa, que está podendo, tá tendo acesso à internet de alguma forma, vem conhecer o Rebeldia, vem falar com a gente está fazendo várias propostas de formação, a gente está se organizando para discutir mesmo que saídas são essas. É verdade que a gente consegue construir sociedade sem um grande empresário lucrando em cima? O que é o trabalho assalariado? Como que funciona a desigualdade social? Por que ela existe? É importante a gente refletir isso e pensar que é possível sim construir essas alternativas. Então, vem conhecer o Rebeldia, vem conhecer o PSTU também, e eu acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento, e é isso. Larissa, muito obrigada aí pela sua participação, pela sua resposta e pelo seu entusiasmo, que realmente contagia, né? Quem está nos assistindo aqui. Nós já passamos aqui bem mais de 1h20 da nossa live. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Gradella, da Larissa. Acho que foi um debate de altíssimo nível, né? Eu acho que as saídas aqui a gente deve seguir apontando. Quem tiver, pode entrar no site do PSTU, www.pstu.org.br, que vai ter aí o nosso programa, as nossas saídas aí para essa crise que a gente vive hoje, diante da pandemia, a crise econômica, a crise social e política que o país também vive hoje, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Gradella, muito obrigada, Larissa, se vocês quiserem aí se despedir dos nossos internautas. Agradecer a todos, lembrar que ao final aqui, daqui a um tempinho, né, amanhã já vai estar disponível na íntegra essa live no YouTube, e agradecer muito a participação de todos, essa audiência aí que a gente conseguiu aqui no final dessa tarde de segunda-feira. Gradella, Larissa, se vocês quiserem dar um agradecimento aí, se despedir do pessoal que ainda nos assiste, podem falar, vamos lá? Ok, Ana. Olha, foi muito importante, gostei muito de ter participado aqui, espero ter contribuído com os colegas para entender essa crise que nós estamos na educação. Eu acho que a Larissa representa bem o setor que hoje mais vai sofrer essas medidas que estão colocadas aí, é a nossa juventude, é o que esse país tem pela frente e que está sendo destruído a cada momento, né? Hoje a gente tem a notícia aí de que aquelas verbas do Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, agora foram dadas para o Centrão, para ver se garante o Bolsonaro. Quer dizer, sem nenhuma preocupação educacional, os governantes desse país continuam usando a educação, o Ministério da Educação, como uma moeda de troca. O governo precisa de apoio no Congresso para ver se barra um impeachment, então ele está comprando aí, e uma das vagas que ele ofereceu e entregou hoje foi para o grupo do Centrão, o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é quem cuida do Fundeb, mexe com 50 bilhões aí dessa verba
para a educação. Então, só para a gente ter ideia das dificuldades que vamos ter pela frente, aos colegas aí da rede estadual, nós vamos ter uma semana de replanejamento em que o governo vai tentar aprofundar essa linha, quer dizer, dizendo que ele está resolvendo os problemas, ele está dando alternativa para os estudantes, e se não houver aproveitamento, se não houver rendimento escolar, a culpa é dos professores ou a culpa é dos alunos, daqueles que não querem saber de nada, que não entraram. Quer dizer, é isso daí a tônica que vai estar colocada. E eu acho que nós temos que fazer muitos debates como esse para nos prepararmos para enfrentar essa falácia que está colocada aí no nosso país para esse período. Então é isso, eu agradeço aí essa oportunidade de ter estado aí com os companheiros e a saída como nós temos, fora Bolsonaro, fora Mourão. Perfeito. Bom, também agradeço a todos que assistiram essa live até o final. Espero que a gente possa discutir com mais profundidade, que a gente possa discutir com todo mundo que assistiu aqui em outros momentos também. Agradeço muito o convite pela participação da live. Foi uma honra ter conversado com Gradella, um militante histórico nosso. Aprendo muito com essas conversas com a Ana. Agradeço também a toda a galera que está organizando a live. E acho que é isso, a gente pode concluir disso tudo, que o sucateamento da educação é um projeto e existem alternativas que possibilitam a gente de ter uma educação melhor, e tudo é uma questão, a decisão disso tudo está na nossa mão, está na mão da nossa luta. Então, bora se organizar, vem organizar sua rebeldia, vem conhecer a gente, vem conhecer também o Cursinho Griot. Eu e o Gradella damos aula no Cursinho Griot também, a gente tem um cursinho na Zona Sul de São José. Vem conhecer, se você é professor, está convidado a ser professor com a gente, professor voluntário, a gente também organiza um grupo de professores. Se você é a juventude interessada na preparação para vestibulares, nas aulas que a gente oferece. Nesse momento de pandemia a gente suspendeu, mas ao retorno a gente pretende aí continuar organizando o cursinho. Vem conhecer a gente também, a gente tem as redes sociais que já foram divulgadas nos comentários, e muito obrigada. E vamos conversando então, gente. Boa noite para todos vocês. Gente, mais uma vez, então, muito obrigada. Estamos encerrando essa live de hoje. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, ok? PSTU, SJ Campus no Facebook, né? Toninho PSTU também no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Boa noite.